Eis que te digo, assim diz o Senhor. Quantos cristãos têm hoje vivenciado um nível de perseguição espiritual na sua vida, vivendo aí muitas coisas ruins, né, por causa de um veneno de piton, porque foram picados pela serpente e agora estão sufocados. Tem sentido isso, esse reflexo na sua própria vida espiritual, fraqueza espiritual, perde o primeiro amor, fica desgostoso, embaraçado, né? E tantas outras consequências espirituais, porque sem perceber foram envenenados por piton, foram picados pela serpente e agora estão aí, né, sofrendo o dano, né? Então é sobre isso que eu quero hoje estar falando com você. Você que está chegando aqui pela primeira vez, eu quero te dar as boas-vindas. Eu sou a pastora Valéria Fernandes, mentora libertadora, e a minha função, né, a minha missão é essa, trazer libertação espiritual, né, restauração para o corpo de Cristo, a fim de que você possa vivenciar a vida plena prometida por Cristo Jesus, amém? Alcançar a plenitude, viver a missão, cumprir o propósito. E eu estou aqui hoje para ser um instrumento de Deus para a sua vida. Então seja mais do que bem-vindos, tá bom? Então hoje eu vou estar falando sobre o veneno de piton, né? Uma influência de um principado, e muitas pessoas hoje, né, que estão caminhando aí, buscando a sua libertação espiritual, elas tratam sobre vários aspectos, né, como quebra de maldição, remoção das bases legais do inimigo, né, quebram aí laços de alma, né, quebram pactos, alianças, né, e muitas das vezes se questionam, né, pastora, por que a minha vida ainda está assim? Apesar de eu ter já caminhado, tentando buscar a minha libertação, eu ainda sinto que ainda tem algumas coisas que ainda estão gerando implicações na minha vida. Pode ser um dos motivos esse, né? Você foi envenenado por piton, né? E nós precisamos hoje quebrar todo o jugo de piton, né, que é da falsa profecia, da falsa visão, da falsa revelação. Deixa eu deixar claro aqui, gente, que eu acredito no ministério profético, amém, nos dons espirituais. Eu sou profetisa, Deus me deu o dom de profecia, eu tenho discernimento do espírito, amém, eu fluo no profético. Na minha igreja local existem várias pessoas que fluem no profético, que são profetas, amém? Então eu não estou falando aqui contra o verdadeiro espírito da profecia, né, do Espírito Santo, da visão, da revelação. Sim, Deus revela aquilo que está oculto e escondido. Ele é o Deus de Daniel, amém? Aonde conhece todas as coisas e revela o coração do homem, revela os propósitos, as intenções do coração do homem. Ele revela os seus propósitos, né, genuínos. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele não vai fazer nada sem antes revelar aos seus filhos, amém? Então sim, Deus prediz, Deus revela, Deus instrui, Deus fala o tempo todo, tá bom? Então eu não estou aqui dizendo que o ministério profético, ele não existe. Sim, nós estamos respaldados na palavra de Deus, mas eu estou falando aqui sobre anátema, né? Aquilo que o diabo faz, ele se infiltra no corpo de Cristo, né? Ele se infiltra para poder roubar a essência do profético, e muitas pessoas estão aí debaixo de engodo, de engano, né? Seguindo a falsos mestres, ouvindo, né, pessoas que se dizem profetas, mas na verdade estão
sobre uma influência de Pitom, estão sobre uma influência de espíritos enganadores, né? Pessoas que são convictas em Cristo Jesus, que amam a Jesus Cristo, que têm seus ministérios, né? Que querem genuinamente ouvir ao Senhor, mas tem faltado hoje no corpo de Cristo o discernimento espiritual. Então qualquer pessoa que se levanta na igreja que demonstra um pouco mais de espiritualidade, né? E começam ali a dizer, eis que te digo, e as pessoas gostam disso, isso seduz, isso atrai, né? Então muitas das vezes a própria liderança, né? Ela não procura tratar daquela ovelha, né? Aquela ovelha nem passou por um processo de libertação, de restauração, não tem dado frutos do Espírito, não tem demonstrado aí frutos de arrependimento, tem ainda um caráter danificado, mas aquele líder acaba deixando, por quê? Porque aquilo é conveniente para a igreja, porque as pessoas gostam disso. Então, nós precisamos entender que isso é um princípio luciférico e que vai trazer uma regência tanto para a igreja, quanto também vai afetar a vida daquela pessoa que está dando ouvido. Porque uma vez que você ouviu uma profetada, que você ouviu um revelamento, uma vez que você deu crédito para uma visagem, então o que aconteceu? Você fez um acordo com Pitom, você fez um pacto, uma aliança. Existem pactos que são diretos e pactos que são indiretos. E aí você vai acabar sendo influenciado, né, por essa regência espiritual, gente. Então, vamos lá. Se esse assunto é importante para você e você conhece pessoas que têm aí sofrido o impacto, né, dessa transferência espiritual, que tem sido muitas das vezes ferido até espiritualmente e emocionalmente por essas vozes estranhas no corpo de Cristo, então eu quero que você seja um agente de Deus e você comece agora a enviar, né, essa live para o maior número de pessoas possíveis. Só clicar aí na setinha, amém? Dá o seu like também, curta aí para que o Instagram ele possa compreender que esse conteúdo é relevante e entregue para mais pessoas, tá bom? Então sejam mais do que bem-vindos, muito bom ter vocês aqui, amém? Aleluia, pastora Selma, um abraço, querida, que honra ter você aqui hoje, amém? Deus te abençoe poderosamente. Então vamos lá, gente, vamos falar do espírito de Pitom. O Senhor, Ele quer que nós caminhemos no profético, né? O Senhor, Ele nos deu o espírito da profecia, o Espírito Santo de Deus está em nós, mas o inimigo, ele vem para roubar o profético, né? Ele vem para usurpar, para roubar, né? Para destruir. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Eu conheço muitas pessoas que começaram a buscar o Senhor genuinamente, né? Então elas começaram a buscar por dons da profecia, da visão, da revelação, e sim, nós devemos buscar os dons. A própria palavra de Deus vai dizer que nós precisamos buscar os melhores dons. Então não tem nada de errado com isso, em você querer fluir, em você se deixar ser usado por Deus para a glória do Senhor Jesus. Mas muitas pessoas acabam que, por não serem tratadas nas suas feridas emocionais, não passarem por uma cura interior, não passarem por libertação espiritual nessa busca, né? Pitom, ele se infiltra e começa a usar essa pessoa. Vamos lá, gente, nós temos o exemplo de Saul, né, que começou o seu ministério profético. Ele é ungido por Samuel, mas o que acontece depois da unção? Ele come da coxa da propiciação, é honrado, ele profetiza na roda dos profetas, ou seja, debaixo de um espírito de profecia, ele se movia. Mas como que ele termina o ministério dele? Ele termina consultando a feiticeira, né? Ele termina trazendo sobre ele o espírito da morte. Ele abriu um portal para que o espírito da morte pudesse visitar ele. Então ele começa o ministério muito bem e termina muito mal. E é isso que acontece com muitas pessoas que começam a fluir no profético. Por quê? Porque não foram curados, porque existia ali na vida de Saul
um egocentrismo, né? Ele não se permitiu ser tratado e curado pelo Senhor. Então, por exemplo, a pessoa, uma única vez o Espírito Santo de Deus toca, aí a pessoa começa a profetizar. Eis que te digo, aí ela profetiza, né? E isso acaba atraindo os olhares. Aí as pessoas começam a procurar aquela pessoa e fazer dela a sua mentora, né? A sua profetisa particular, né? E aí aquilo começa a mover com o ego, com o orgulho. Então a pessoa se sente agora na responsabilidade de estar sempre fluindo daquela mesma forma e não tem ali uma humildade para entender que Deus usa quando Ele quer, Ele fala quando Ele quer, amém? Então não somos nós que usamos a Deus, é Deus que nos usa. E aí, por causa desses desvios de caráter, por causa do caráter que está danificado, por causa das feridas emocionais, né? Ali existe ainda uma rejeição, então a pessoa ainda não aprendeu a lidar com aquilo, não sarou. Então, provavelmente isso é uma lacuna para que o espírito de Pitom, ele acesse a vida dessa pessoa. Então ela começa muitas vezes a fluir no profético, mas daqui a pouco ela está fluindo debaixo de um espírito estranho, debaixo de uma influência demoníaca. Quem é Pitom? É um principado que exerce uma influência sobre a igreja, que exerce uma influência sobre vidas. Então a gente precisa entender um pouco como funciona essa atuação de principados. O principado é um arquetipo espiritual, é uma estrutura demoníaca que ela constrói uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio nas pessoas, e ela sempre vai estar vinculada a uma iniquidade, ou seja, essa influência vem por causa de uma base legal, de uma iniquidade, de pecados geracionais, tá bom? Então a gente precisa entender como que esses principados, eles atuam para que a gente possa sair debaixo dessa fluência, debaixo dessa estrutura, debaixo dessa regência, tá bom? Então, Pitom, gente, ele é um principado que se destaca por ser guardião da rainha dos céus, e também ele caminha conjunto com Jezabel. Outro dia eu venho aqui para trazer uma live só sobre Jezabel, que também vai atuar aí, tentando roubar o profético, entrando aonde tem profético, tentando derrubar o sacerdócio, tá bom? Então nós vamos ver isso na palavra de Deus, vamos ver essa atuação de Pitom dentro da palavra. Lá em Atos, capítulo 16, tem uma passagem onde o apóstolo Paulo, ele entra em colisão com as trevas, ele abala essa estrutura de Pitom, né, que está sobre a cidade ali, né, dos romanos, na Grécia, né, ele, onde existia um domínio, né, uma regência, né, e aquele espírito era um espírito territorial que controlava não somente a vida daquela jovem a qual ele se deparou, que tinha ali um espírito de Pitom, né, que estava sobre a regência, ela era uma pitonisa, né, mas também era uma estrutura que contaminava toda a cidade, porque a renda daquela cidade estava sobre exatamente o ocultismo, a adivinhação, a feitiçaria, né? Então era uma regência que muito forte dentro de toda a cidade, né? Então eles estavam indo ali para o lugar da oração, buscar ao Senhor, né? E aquela pitonisa começa a revelar, né? E falar sobre aquilo que é verdade, tá bom? Porque ela começou a profetizar. Olha aí os servos do Deus vivo. Então o espírito do engano, né? O espírito de Pitom, muitas vezes ele vai falar aquilo que é verdade, né? Ele vai alimentar o ego. O diabo, ele sabe, né? Aquilo que a pessoa quer, aquilo que a pessoa precisa, aquilo que a pessoa gosta. O diabo, ele sabe, gente. Amém? Então, assim, o que o diabo vai fazer? Ele vai levantar estruturas, sofismas na sua mente, para que você possa acreditar que e trazer uma aceitação, aceitar que aquilo é verdade. Uma vez que você aceita aquilo como verdade no seu coração, você estabeleceu um acordo com as trevas, um pacto com as trevas. Então, uma das principais características desse principado é bloquear a oração, é bloquear a intercessão do povo de Deus, né? É gerar uma certa resistência espiritual, tá bom? Então,
Paulo, ele discerniu aquilo que estava acontecendo ali no mundo espiritual. O grande problema é que quando alguém fala, eis que te digo, aí uma serva de Deus, olha que grande mulher de Deus, olha, o Senhor está dizendo isso, mulher de Deus. O nosso coração se enche de orgulho, de vaidade, e a gente não discerne aquilo que realmente está acontecendo na esfera espiritual, né? Então Paulo, mesmo ele sendo ali amassageado, ele discerne e ele não tolera aquele espírito de Pitom, a qual os gregos, eles cultuavam, né? Eles adoravam, né? Debaixo daquele sistema ali, onde eles já estavam mais que acostumados a estar idolatrando e reverenciando, tá bom? Então aquele demônio fazia ali adivinhação, né? Esse espírito territorial estava ali fluindo, ativo. E vamos lá, gente, falar a verdade. Muitas igrejas que tem muitas pessoas, muitos ministérios que estão aí, eis que te digo, igrejas que são centradas não na palavra de Deus, mas somente em entregar visão e revelação, né? São fracos na palavra, não tem palavra, não estudam a palavra, não conhecem a palavra, mas o culto é repleto de eis que te digo, eis que te digo, eis que te digo, eis que te digo. Esse ministério, ele está sobre uma regência, sobre um domínio de Pitom. Eu não estou dizendo que essas pessoas não são de Deus, gente, mas eu estou falando que existe ali uma influência demoníaca. As pessoas estão debaixo do engano, e a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós precisamos estar respaldados na palavra. A palavra de Deus é a boca de Deus, é a maior das profecias, e não pode existir nenhum tipo de profecia que não esteja pautado na palavra de Deus. Eu já vi tantas coisas acontecer, gente, que vocês não têm noção. Certa feita eu ajudei um casal, né? Ele era um jovem pregador, na época era um evangelista, né? Um rapaz que foi realmente levantado por Deus, pregava com muita eloquência, era uma bênção, aquele menino pregando a palavra de Deus, né? Tinha um ministério bem consolidado, e de repente ele recebe uma profecia, uma profetada. De quem, gente? Pasme, da sua própria líder espiritual, na época era pastora desse evangelista. E ele então recebe a profecia porque ele tinha uma esposa, ele era muito ativo na obra, mas essa mulher não era tão ativa, né? Ela estava ainda com o espírito dela, né, adormecido, não acompanhava ele no mesmo ritmo dele. Então essa pastora foi entregar uma revelação dizendo para ele que se a esposa dele, se ela não se alinhasse com o propósito que Deus tinha na vida dele, que Deus iria remover, que Deus iria tirar ela do caminho dele, que ia dar uma outra mulher para ele. Gente, pois essa seta entrou no coração desse evangelista conhecedor da palavra de Deus. Escute isso. Quando é que Deus vai falar uma coisa que seja contrário à sua palavra? Como é? Aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Quando é que Deus vai falar contra a sua palavra? Passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor, todavia, jamais passará. Oh, narabachou e naramanai. Como, meu irmão? Impossível. Amém? Então é anátema. Mas acontece que existia uma ferida já. O diabo já tinha setado. O diabo ele já tinha deixado pousar um ninho na mente dele. Então, quando ele recebeu a profecia, porque o diabo sabe o que ele está fazendo, o diabo sabe o que ele está articulando, ele fica como um leão, bramando, buscando oportunidade para não estragar. E aí, sabe o que aconteceu? Ele se separou da mulher. E quando nós descobrimos isso, nós marcamos ali um encontro, né? E pedimos para conversar com ele. Confrontamos aquele menino, ele estava irredutível, cheio de convicções e de sofismas. O que é o sofisma? São estruturas de pensamento que você pensa que é bom, que é verdadeiro, mas que na verdade são enganos, são mentiras.
e ele estava cheio de sofismas, nós confrontamos, deixamos ali a semente, porque a palavra de Deus não volta vazia. A princípio nós saímos dali, ele ainda cheio de justiça própria, mas depois o Espírito Santo de Deus foi fazendo a obra, ele pediu ajuda, nós oramos, guerreamos, jejuamos. Hoje é um pastor que, graças a Deus, continua com a sua esposa, casado, tem um ministério, estão fluindo no ministério, tudo isso para a glória do Senhor Jesus, gente, por causa de uma profetada. Amém? Tem também uma pastora da minha igreja local, uma bênção hoje, uma mulher de Deus, a líder, é a minha intercessora, tá aqui, pastora Viviane, né? Vou falar de você, viu, Vivi? Tá aqui, pastora Viviane, né? Ela começou a fazer um projeto social lá da nossa igreja, visitar uma casa de recuperação, e lá conheceu um adicto dessa casa, começou a se envolver emocionalmente com esse adicto, e aí veio me dar notícia: pastora, vou casar. E eu perguntei pra ela: como assim? Como que você vai casar? E já tinha filhos, né? Você vai levar os seus filhos pra dentro de uma... para dentro lá de uma casa de recuperação, não é ambiente, isso não condiz com a palavra, isso está errado, né? Enfim, foi orientada, mas o que aconteceu? Ela já tinha sofismas na sua mente, porque ela ouviu vários profetas dizer: eis que te digo, eu confirmo a aliança que está no seu dedo. Não sei se foi exatamente assim com essas palavras, mas profetas que, na verdade, né, eram profetadas, né, que se levantaram para quê? Para confirmar aquilo que o inimigo já tinha designado no coração dela. O que aconteceu? Casou, irmão, e trouxe sobre ela, né, abriu um portal para ter muitas consequências danosas. Sofreu, apanhou, foi humilhada, passou necessidade, né, e teve que fazer essa rota, né? Reconhecer, passou pelo processo de restauração, de libertação, né? Onde sofismas, bloqueios, né? Impediam ela de ver a realidade, né? A qual ela estava vivendo, né? E hoje é uma mulher restaurada, liberta, né? O Senhor aprove a Deus levar esse homem, né? Hoje é viúva, tá aguardando no Senhor, amém, cheia do Espírito Santo de Deus, é uma bênção, minha amiga pessoal, amém. Então, assim, são coisas que eu vejo a todo momento, de perto, e eu tô falando aqui de exemplos que trazem consequências que muitas vezes são irreversíveis, irmãos, consequências danosas, amém, que não era projeção de Deus, amém, de você passar por dano, por tristeza, por luta, amém. Muitas vezes a gente passa por isso, por quê? Porque a gente está dando base legal para o inimigo, né? Então Pitom faz isso, né? A operação espiritual de Pitom, ela vem com muita força, e o propósito é tirar o fôlego de vida, tirar a disposição, a energia, asfixiar, né? E trazer ali um culto de adivinhação e um culto de bruxaria no meio da igreja, tá bom? Então, existe muita adivinhação no nosso meio. Nós precisamos entender isso. A nossa cultura, gente, a nossa raiz, ela vem do ocultismo, da feitiçaria, né? Nós recebemos, né, esse legado aí dos nossos antepassados, né, dos africanos, né, que vieram, né, no descobrimento do Brasil, da pagelança indígena, né? Então, dos rituais, das adivinhações, e muitas pessoas, antes de se converterem, da onde vieram, gente? Vieram do ocultismo, da feitiçaria, da macumba, do candomblé, da umbanda, da mesa branca, né? E a gente acaba se tornando muito místico, né? Então existe uma cultura no Brasil muito mística, e eu vejo muitos cristãos, ao invés de serem espirituais, sendo místicos ou religiosos. Então Pitom é a antítese, ela é o contrário, ela é o que se opõe ao espírito da profecia. São muito parecidos, é uma linha fina. Para que você possa desmascarar Pitom, você precisa ter um espírito
Espírito, você precisa ter o Espírito Santo e você precisa discernir o Espírito. No meu ministério, na minha igreja local, ninguém de fora entrega visão, revelação ou bota a mão na cabeça de ninguém. As pessoas que têm, que entregam visão, revelação, são pessoas que estão aptas, que passaram por cura, por libertação, que são acompanhadas, que estão sujeitas ao ministério. Essas sim, elas estão liberadas. Se chegar qualquer pessoa, esses dias eu tava lá no culto e tava lá um abençoado que veio, né? Na verdade veio até para me conhecer e que me conhecia das redes sociais, e ele foi e começou a botar a mão na cabeça do povo, orar por A, B ou C, e na hora que eu orei, eu falei, não, aquilo ali é um piton, é um engano, né? E no mesmo momento nós fomos lá e paramos o abençoado, porque isso gera contaminação no corpo de Cristo, gente. Isso é muito perigoso, tá bom? Porque eles vão se opor, e a gente precisa entender que nós realmente estamos em guerra. Lá em Efésios, capítulo 6, vai dizer o quê? Que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, tá bom? Então, a minha guerra, eu não estou falando contra as pessoas que estão agindo dessa forma. Eu estou falando contra os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade que têm tentado invadir a igreja, tá bom? Então, nós precisamos o quê? Nos vestir da capa da humildade e buscar a restauração espiritual para a nossa vida, tá bom? Somente assim nós vamos conseguir discernir, tá bom, gente? Não existe campo neutro, não existe território vazio, tá bom? O território sempre vai estar ocupado. Então, ou é o Espírito Santo de Deus que está usando, ou é o Espírito do engano que está usando. Então, quem é que está usando? Você precisa discernir isso. Ah, porque entrega o RG, porque falou que eu conheço. Gente, isso é muito típico de Piton, tá bom? Isso vem do ocultismo, da feitiçaria. Primeiro, quando Deus vai revelar uma coisa, ele tem um propósito naquilo que ele vai revelar, tá bom? Então, assim, a palavra de Deus já é a grande revelação que nós precisamos. Mas se Deus precisa falar alguma coisa, primeira coisa, Deus fala no nosso espírito. O Espírito Santo de Deus fala. Quando Deus usa um profeta para falar, Deus já falou com você, amém? E aquilo que Deus está falando está pautado na palavra, tá bom? A palavra Piton vem do grego adivinhação. Então, é o espírito de adivinhação, tá bom? Então, ela é uma serpente, tá bom? Que tinha uma atuação, né? Dentro de um território, tá bom? Então, essa serpente, ela continua aí solta, né? Então, todas as pessoas que passaram pela bruxaria, ocultismo, macumbaria, candomblé, feitiçaria, né? Quando você deu a mão lá para cartomante ler, quando você jogou búzios, quando você pediu a bênção lá pro preto velho, quando você falou com o malandro, quando você conversou com a pombagira, quando você leu horóscopo, quando você fez viagem astral, quando você fez leitura de copo, quando você brincou com a brincadeira do pêndulo, da tesoura, quando você fez aquela brincadeira lá do copo que se move, né? Enfim, todo tipo de forma de ocultismo, de feitiçaria. Então, quando você fez isso, você acessou quem? Piton. E você foi mordido pela serpente. Você foi envenenado pela serpente. Então, precisa ir remover o veneno dessa serpente, tá bom? Então, muitas pessoas têm o desejo genuíno de buscar mais a Deus, de conhecer mais a Deus. Pastora, eu quero muito ter uma vida com Deus, mas eu não consigo, pastor, uma fraqueza, uma barreira espiritual. Eu quero me entregar, eu tenho esse desejo de ter uma vida de oração, mas minha vida de oração é fraca. Eu sinto uma pressão, uma angústia, eu tenho até medo de orar sozinho. Por quê? Você está sentindo a pressão desse principado, porque um dia você deu base legal para esse principado. Quando você ouviu uma profetada e você deu crédito, quando você permitiu uma imposição de mão de uma pessoa com espírito de Piton, né, dentro da igreja, você deu base legal para que esse veneno chegasse em você, para você ser mordido, picado por Piton.
Pitom, amém? Então, Paulo usa a autoridade espiritual para quebrar o jugo de Pitom, e é isso que nós vamos aprender a fazer, usar a nossa autoridade espiritual para quebrar esse domínio, tá bom? Porque Pitom vai te tirar o ar, vai remover o fôlego de vida, tá bom? E ele vai resistir a toda operação profética na sua vida, né? Pitom, ele vai atacar, tirando a paixão, trazendo fadiga, né? Cansaço, né? Ele vai trazer também fadiga física, né? Vai levar as pessoas a doenças. Alguma delas é a depressão, tá bom? Então a depressão, ela pode ter uma raiz, né? Não só de feridas emocionais, mas a raiz dela pode ser uma picada de Pitom, tá bom? Ela vai trazer também miséria. Porque, pastora, eu já fiz quebra de maldição. Pastora, eu já removi todas as bases legais e a minha vida financeira não vai pra frente. De repente você está envenenado por Pitom. Por quê? Porque a gente investiu o nosso dinheiro na feitiçaria, no ocultismo, na magia negra, né? Entregando, dando lá o doce de cola de Damião, né? Dando oferenda. Você investiu, você colocou do seu dinheiro nos altares dos demônios, né? Para participar ali da adivinhação, tá bom? Dando dinheiro pra cartomante, né? E por aí vai, tá bom? Então, outra característica, a vida de oração começa a enfraquecer, a pessoa perde a vontade de orar, tá bom? Por quê? Por que Pitom enfraquece? Porque, gente, é através da intercessão, é através da oração que os poderes da bruxaria, os poderes do ocultismo, o poder da feitiçaria é quebrado. Se não tem oração, esses poderes vão ficar ativos. E Pitom vai levar essa pessoa ao nível de desespero, tá bom? Vai perder a esperança, vai começar a entrar numa rota de derrotismo, né? A pessoa vive ali se sentindo derrotada, tá bom? Ela vai trazer também doenças físicas que vão começar a aparecer no corpo, né? Doenças muitas das vezes terminais, doenças graves, tudo isso são ataque de Pitom. Então o Senhor nos deu a chave do reino dos céus. Mateus 16:19 vai dizer: tudo aquilo que é ligado na terra será ligado no céu, e tudo que é desligado na terra será desligado no céu. Então eu quero hoje dividir essa chave espiritual com você, amém? Para que a gente possa quebrar toda a resistência da feitiçaria. Então o primeiro passo é remover a base legal, remover a legalidade que nós mesmos entregamos para Satanás. Todas as vezes que você ouviu e acreditou em revelamentos, escute, quando você corre atrás, eu quero estar na igrejinha da Mariazinha do Fogo, porque lá ela entrega visão e revelação. Você correu atrás de Pitom, isso é pecado, porque se você quer ouvir a Deus, fecha a porta do teu quarto, esteja no secreto com Deus, porque lá ele vai ouvir, porque eu vou ver a live da irmãzinha Joaninha do Fogo, né, do Reteté, porque lá ela começa a entregar um monte de visão e revelação. Você conhece a árvore, você conhece, porque a palavra de Deus vai dizer que uma árvore se conhece pelo fruto. Aí tem uns dito cujo aí, se denominando como profeta, já tá no 3º casamento, uma vida de imoralidade sexual, cheio com altar de Mamon, com altar de Belzebu, cheio de altares na sua vida, com uma regência luciférica, amém? Se movendo, né? Não pelo Espírito de Deus, e tá você ali correndo atrás. Então você precisa se arrepender, reconhecer, amém? Então, em nome de Jesus, quando Deus quiser falar com você, Ele sabe aonde você mora, Ele conhece o teu endereço. Porventura existe alguma coisa, meu irmão, que Deus não consiga acessar? Quando eu passo pelas águas, Ele passa comigo. Quando eu passo pelo fogo, chama alguma queima em mim. Aonde eu for, se eu caminhar pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo. Eu não preciso ir atrás do profeta. Saul se perdeu, até quando eu estou perdido, ele vem atrás de mim. Saul se perde, foi buscar lá, procurar as ovelhas de Quis do seu pai. Tá lá no meio do monte, lá de um lado para o outro, perdido, não sabia nem para onde que ia mais. Procurando lá o animal do seu pai.
E de repente, Deus libera o profeta para ir de encontro dele. Davi estava, querido, apacentando as ovelhas do seu pai. E o profeta chega e Jessé apresenta os filhos. Mas o azeite não é derramado enquanto não mandam chamar Davi. Falta um ainda, manda chamar ele, porque eu não me sento na mesa enquanto ele não chegar. Oh, narabachou e naramanai. Deus te caça, Deus vai até você, Deus te encontra no teu quarto, no teu secreto, no teu banheiro, na tua cozinha, na tua igreja, você lendo a palavra. Você não precisa ir atrás de profetada. Você consegue entender isso? Então toda vez que você se move com essa intenção, e é uma imaturidade nossa. Isso por quê? Porque a gente estava acostumado lá atrás a consultar os feiticeiros. E agora a gente só trocou de religião, nós continuamos religiosos. A gente continua caminhando debaixo de misticismo. A gente não caminha no profético. Então, isso dá o quê? Base legal para a mordida da serpente. Então eu tenho que remover essa influência de Pitom sobre a minha vida. Como? Removendo a base legal, através de arrependimento, de confissão. Agora, irmãos, é fácil a gente reconhecer quando a gente teve um envolvimento lá no ocultismo e a gente, eu fiz um pacto com as trevas. Mas é tão difícil ter a humildade para reconhecer, por exemplo, pastora, realmente, eu entreguei visão e revelação movido pela minha alma, pelo meu coração. Quantas pessoas dizendo, eis que te digo, eis que te digo, eis que te digo. O Senhor mandou te falar. Quantas pessoas feridas, irmãos. Fazendo oração de feitiçaria. Esse é outro problema. Toda vez que você faz uma oração de feiticeiro, você foi mordido por Pitom. Como é que é a oração de feitiçaria? O irmãozinho sai da igreja, eu vejo líderes, eu já tratei de líderes assim. Irmão, certa feita, eu recebi um grupo de pessoas na minha igreja que tinha vindo de um ministério. E nesse ministério, eles oraram, eles fizeram 40 dias de jejum para conseguir se desligar desse ministério. Dentro desse ministério, eles tinham... Eu consegui ali detectar envolvimento no ocultismo, na feitiçaria, na nova era, na maçonaria. Eles usavam de tudo, era uma miscelânea, gente, uma coisa terrível. E todas as pessoas que saíam daquela igreja, sabe o que eles faziam? Eles oravam e jejuavam, declaravam salmos para declarar que aquela pessoa ia entrar em ruína, ia entrar em queda, ia ficar toda quebrada, ia voltar para o ministério todo quebrado. Então nós começamos a orar, a fazer guerra espiritual por aquelas vidas e por aquela igreja. Paz, eu marquei um seminário intensivo de batalha espiritual, né? Porque eu ouvi dizer que eles começaram a fazer até oração contrária contra a minha vida. Declarando lá palavras mesmo de morte, de derrota, de destruição contra a minha vida. Porque eu estava ajudando aquela família no processo de libertação espiritual, a qual tinha se desprendido daquela igreja, que tinha até um rótulo profético, tá? Mas era uma seita, a igreja ainda existe até hoje. É uma seita. E aí, o que acontece? Quando nós começamos a orar e guerrear juntamente com a minha equipe de intercessão, sabe o que aconteceu? No dia do seminário de batalha espiritual, o primeiro dia de intensivo de batalha espiritual, chegou a notícia que aquela mulher, da noite pro dia, foi levada pro hospital. Aquela pastora foi levada pro hospital e veio a óbito. Gente, o negócio é sério, batalha espiritual é sério. E ai daquele que decidir tocar no ungido de Deus. Amém? Quem me respalda, quem me garante é o próprio Senhor. Amém? Ele é o general de guerra e ele está na minha frente. Amém, queridos? Então, preste atenção, né? Muitas pessoas, né, têm se movido dessa maneira, né? Uma oração cheia de autocomiseração, cheia de raiva, de ira, de ódio, de rancor, né? A palavra de Deus diz que nós temos que liberar perdão e orar e bendizer, abençoar aquele que nos fere, aquele que nos maltrata. Aí você olha dizendo, Senhor, leva pro leito, quebra ele todo, para ele reconhecer, faz ele ver, faz ele se humilhar, faz voltar aqui, né? Então assim, líderes
líderes, né, que não são curados, não são libertos. Gente, a ovelha pede para sair, aí ele amaldiçoa, fala, olha, Deus vai pesar a mão sobre a tua vida, você vai sofrer o dano. A pessoa fica com medo, fica ali paralisada, estagnada, com medo de se mover. Oh, meu Deus, nós somos ovelhas do Senhor Jesus. Na minha igreja local, eu já falo logo com a minha ovelha, quer sair, eu te abençoo, fui chamada para abençoar e não amaldiçoar. Você não está preso a mim, você é ovelha do Senhor Jesus Cristo. Você precisa ter convicção, você precisa ter convicção que Deus te plantou aqui, porque se você tiver convicção, você vai ser bênção. Eu não quero ninguém como pedra de tropeço no meu ministério, entendeu? Não quer ficar, pega e vai embora, vai encontrar a graça de Deus em outro lugar, amém? Então é isso, irmãos, nós precisamos ter convicção de quem nós somos. Quantas pessoas afetadas, gente, isso são palavras que traz, quantas pessoas que estão afetadas por causa de palavras malditas, liberadas por figura de autoridade, pastores que ao invés de abençoar, amaldiçoaram, eles estavam sobre a regência de Pitom, né, fazendo oração de feitiçaria, pragas, né, de lideranças, né? Deus vai pesar a mão sobre você, você vai ver, você vai pagar, Deus vai... Aí quando o irmãozinho se dá mal, aí tá vendo? Olha aí Deus pesando a mão. Meu Deus, tem de misericórdia, irmãos. Não tem compaixão, né? Então tudo isso são o quê? Atuação de Pitom. Então o que eu faço? Eu libero perdão no meu coração. Eu deixo que o Espírito Santo de Deus me leve a esse lugar de cura. Libertação precisa caminhar com cura emocional. Eu primeiro sou curada emocionalmente. Eu reconheço quais são as bases legais. E eu oro. E eu confesso. Precisa confessar. Porque se você não confessa, aquela área fica em jurisdição das trevas. Então eu confesso, pecado por pecado. Peço perdão. Senhor, eu quero pedir perdão. Eu quero confessar. Eu chamo uma pessoa da minha confiança e confesso. Eu quero confessar que eu entreguei visão e revelação, que eu profetizei, eu estava na carne, eu estava sendo movido pelo meu orgulho. Eu quero pedir perdão por ter ido atrás de profetada. Eu quero pedir perdão. Quando você faz isso, quando você reconhece, quando você se humilha, quando você pede perdão, aí o sangue de Jesus Cristo vem sobre você. E aí o que você faz? Entra em colisão com as trevas. A gente repreende, expulsa, amém? O espírito de Pitom, ordenando, porque as trevas, Satanás, ele não sai se você não der voz de comando. Então a gente entra em colisão com as trevas e ordena que Pitom ele saia no nome de Jesus Cristo, amém? Esse espírito Pitom e a falsa Espírito Santo, a falsa profecia, a gente ordena que saia no nome poderoso de Jesus. Mas o antídoto para esse veneno é o arrependimento. O antídoto para esse veneno é a confissão, tá bom? Então nós precisamos reconhecer e entrar em colisão com as trevas, tá bom? Se você não tem força para isso, pastora, eu posso eu mesmo fazer autolibertação nesse caso? Eu não aconselho isso, tá bom? Você tá lidando com uma regência de um principado. Então, se você tá passando por um processo de libertação espiritual e você entendeu que em algum momento você foi envenenado por Pitom, então peça ajuda espiritual dos seus líderes espirituais. Agora, por favor, né? Se tu tem um líder espiritual que está sob influência de Pitom, a última coisa que você pode fazer é pedir a ajuda dele, tá bom? Então, de 2 a 1, pastora, eu identifiquei que na minha igreja local tem uma influência de Pitom, né? As pessoas se movem por Pitom. O que eu faço? Eu saio da igreja? Depende. Você primeiro tem que orar a Deus, buscar a Deus. Se você tem estrutura, se Deus te colocou ali como uma coluna, como intercessor, então você vai fazer guerra espiritual, você vai batalhar para que esse espírito ele bata em retirada. Agora, se você é uma pessoa que precisa de ajuda espiritual e essa influência pode interferir na sua vida, sim, o caminho certo é você buscar a Deus, orar, pedir para Deus um lar espiritual de pastores sérios. Você quer saber se uma igreja é séria? Irmão, olha, essa igreja, ela é uma igreja pautada na palavra de Deus. Amém? É pautada em quê? Esse ministério está pautado em visão e revelação ou está pautado na palavra? Amém? Então, se a igreja está pautada na palavra, outra coisa que você tem que observar, olha para a vida desses pastores, olha para a família, né? Essa árvore é frutífera, os filhos estão sujeitos, buscam o Senhor, têm comunhão com Deus, amém? Tudo isso você tem que observar, tá bom? Para que você possa estar debaixo de uma liderança saudável e você fluir para a glória do Senhor Jesus. Amém, queridos? Aleluia, você entendeu? Foi poderosa essa aula? Abriu seus olhos espirituais? Se sim,
Eu quero hoje ensinar a você a caminhar na chave da gratidão, na chave do milagre, né? A chave do milagre é a gratidão, entregando esse conteúdo para o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Pastor, eu não tenho um mentor, eu não tenho uma pessoa para me ajudar, eu preciso de ajuda espiritual. Eu tenho hoje 3 vagas na minha agenda disponível para mentoria individual. A mentoria em grupo agora, nesse momento, tá fechada, tá bom? Não tem mais vaga, mas eu tenho 3 vagas na mentoria individual, e se você sentir o desejo no seu coração, se você acha que isso vai ser importante para você, eu quero ajudar você, mas eu quero deixar claro aqui que o grande libertador é Jesus Cristo. Ele é a chave que abre porta e fecha porta. Então eu vou te instruir, amém? Dentro da experiência que eu tenho de mais de 14 anos de ministério de libertação, eu vou te direcionar, vou usar a autoridade espiritual que Deus me concedeu como libertadora, amém? Guerrear por você, fazer uma anamnese espiritual da sua vida, um check-up, para descobrir qual é a verdadeira raiz, né, do seu problema, onde é que o inimigo está te prendendo, distorcendo a verdade de Deus na sua vida, para que você possa receber a cura emocional e a libertação espiritual e ter uma vida, né, vitoriosa, né, alcançar aí a plenitude de Deus, tá bom? Então eu quero ajudar você, pegar nas suas mãos, são 8 reuniões individuais, mais 6 meses de acompanhamento, tá bom? Então você pode concorrer a uma dessas 3 vagas, preenchendo o formulário de aplicação que está na minha bio. Pastora, por que eu preciso concorrer? Primeiro, que eu não tenho tempo hábil para atender mais do que isso, tá? E segundo, que nós precisamos avaliar se você hoje tem condição espiritual para passar pela mentoria individual. Talvez a sua necessidade nesse momento seja fazer um curso para ter um conhecimento mais apurado da libertação espiritual. Então a gente vai ver qual é a sua necessidade real, tá bom? Então preenche lá a ficha, né? Porque uma pessoa da equipe, do ministério vai te procurar, tá bom? E vai te aconselhar, vai te direcionar naquilo que é mais importante pra você nesse momento, tá bom? Mas você precisa entender que libertação é coisa séria e que você precisa se mover, amém? Em prol da sua libertação espiritual, tá bom? Sim, vai ficar gravada essa aula, tá bom? Você tem alguma dúvida? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Seja mais do que bem-vindos, todos vocês que estão aqui, amém? Você que entrou pela primeira vez hoje, eu sou a pastora Valéria Fernandes, mentora, libertadora, e tenho ajudado o corpo de Cristo no seu processo de libertação espiritual, a fim de que eles possam viver a vida plena, prometida por Cristo Jesus, amém? Na cruz do Calvário. Sejam todos bem-vindos, amém? Que bom ter você aqui comigo, aleluia. Pastora Vivi, verdade, já estava convicta por causa das profetadas. Oh, meu Deus. Eita, apertei o lugar errado, né? Vamos lá. Carlinhos, olá, boa tarde, graça e paz, minha pastora. Deus te abençoe, meu filho, bom ver você aqui. Deus te abençoe. Aleluia. Minha mente é muito atormentada. O campo de batalha começa na mente, tá bom, Angélica? Então você precisa passar por um processo de libertação espiritual para aprender a combater, né? A batalhar, tá bom? Porque se o inimigo conseguir vencer essa batalha aí, tomar a tua mente, ele venceu toda a guerra, tá? Tati, tem dias que eu não tenho vontade de nada. Então, Tati, você precisa identificar qual é a raiz, a verdadeira raiz desse problema, tá bom? Então tem que fazer um check-up espiritual da sua vida. Amém? Então vamos lá. Tá cheio de crentes 6 horas por mim. É verdade, Leandro, é verdade. Amém? Nós precisamos nos posicionar no mundo espiritual. Assumir a responsabilidade. Isso faz parte do nosso processo de libertação espiritual. Se você não assume a responsabilidade, você não vai conseguir romper espiritualmente, tá? Leandro colocou: nunca queira ser amigo do amigo de Deus. Seja amigo de Deus. Isso aí mesmo, meu filho. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Então vamos lá.
Confesso que assisti o vídeo de tarô. Me perdoe, Senhor, isso, amém? Mas você precisa chamar uma pessoa da sua confiança e confessar isso mesmo, tá? Confessar, declarando profeticamente, e ali quebrando o elo, renegando, tá bom? E quebrando toda a ligadura espiritual com as trevas, tá? Aline, vai lá na bio, tá bom? Entra lá no formulário, lá tem todas as informações sobre a mentoria individual, tá bom? Vamos lá, eu quero... vai lá, Seile, vai lá, tá bom? Quero saber mais, amém, gente, tá? Vai lá na bio, marca lá e preencha a ficha, tá bom? Minha mente fica tão perturbada que acho que fui rejeitada por Deus. Falei mais cedo isso com Deus. Não, minha amada Angélica, você é amada, tá bom? Deus tem um plano, um propósito na sua vida. Tudo isso são setas e sofisma, tá bom? Do inimigo, tá bom? Pastora, o sentimento de arrependimento vem através do Espírito Santo? Sim, o Espírito Santo de Deus nos ajuda, nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Então a gente deve orar até que esse sentimento ele venha brotar genuinamente no nosso coração, tá bom? É muito bom ouvir e aprender com a senhora, pastora. Glória a Deus por isso. Que bom que você está aqui. Amém. Glória a Deus, pastora, por sua vida. Amém, querida. Tem coisa na minha falta concretizar. Tem coisa na minha falta. Não entendi muito bem, Cláudio. No passado, fui muito ao jogo de búzios, em terreiros de macumba, sim, abri um portal para Piton. Pastora, eu tenho intimidade com Deus, mas me sinto presa na vida espiritual, muitos problemas. Então, você pode estar... esses muitos problemas, né? O seu problema pode ser a ansiedade, tá? Então, assim, vai lá no meu canal do YouTube... e veja lá a mensagem que tem lá sobre o altar da ansiedade, tá bom? E para que você possa aprender a quebrar e sair dessa ansiedade aí, tá? Vamos lá, gente, eu quero orar por vocês, né? Já estamos aí há quase uma hora, já me estendi bastante nessa live de hoje, tá bom? Então você que chegou aqui agora, você está na hora do valente. Então nós vamos agora orar. Eu quero orar para que todo veneno de Piton, ela venha a ser removido da sua vida, no nome poderoso de Jesus. Pai bendito e amado, eu me coloco, Senhor, na fenda da rocha. Ó Deus amado, como ministra do teu evangelho, autoridade espiritual. Senhor, eu me coloco nas regiões celestiais com Cristo Jesus, com todos os principados e potestades, hostes espirituais da maldade debaixo dos meus pés. Senhor, tu me ungiu, tu me deu, Senhor, poder e autoridade. O teu Espírito está sobre mim para libertar o cativo, para quebrar as correntes do inferno. E assim, Senhor, como o apóstolo Paulo adentrou, ó Deus amado, ali naquela cidade, e Pai, através da unção, ó Deus amado, o jugo foi quebrado, ó Deus, na vida, Senhor, daquela jovem que se movia, Deus, debaixo desse Espírito. Eu quero hoje, Senhor, entrar neste território, de cada vida que aqui está, e declarar, Senhor, que com esta unção, ó Deus amado, todo jugo de Piton está sendo quebrado. Eu declaro a unção de Deus sobre a sua vida. O fogo do Senhor, a unção do Senhor, quebrando o jugo, quebrando as amarras, quebrando todo efeito de encantamento, de sofisma, em nome de Jesus, toda cegueira espiritual, todo embaraço na mente, toda fraqueza, toda prostração, em nome de Jesus, Espírito de Piton, todos que estão sobre a tua regência, todos que estão sob o teu controle, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, vem, Senhor, batiza, Senhor, teu filho, ó Deus amado, com um batismo de humildade, de quebrantamento, ó Deus, para que ele possa se arrepender, nos convencer do pecado, do juízo, da justiça, para que ele possa sair, Senhor, e romper com essa esfera demoníaca, com esse domínio, Senhor, ó Deus, que tem sufocado a sua vida financeira, a sua vida emocional, a sua vida espiritual, em nome de Jesus, que todo o efeito entorpecente dessa serpente, desse veneno, seja paralisado no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Deus te abençoe, querido. Se esse conteúdo, ele foi bênção para a tua vida, pode ser bênção para mais alguém, então eu quero que você pense agora em uma pessoa que precisa receber esse conteúdo e entregue ele, compartilhando ele. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta aqui na Hora do Valente, meio-dia eu te aguardo. Deus te abençoe.